Apertou o vermelhinho aí, né, amor? Senão, por favor. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Jesus com o deputado João Leite. Prazer estar com você. Muito bem-vinda. Deputado, é uma honra estar aqui, muito obrigada por essa oportunidade. E nesse vídeo a gente vai trazer à memória a parte espiritual da sua vida. Então conta um pouquinho pra gente como que foi o seu primeiro encontro com Jesus. Bem, prazer receber vocês também e falar da coisa mais importante da minha vida. Deus me deu muitas oportunidades na vida. Uma criança que nasceu numa vila em Belo Horizonte, eu praticamente conheço o mundo jogando futebol e depois também como pregador da palavra de Deus, e estive em estádios muito cheios, títulos, derrotas também muito fortes, mas eu falo sempre que nada disso se compara com a experiência de ter Jesus no coração, porque os troféus passam, medalhas passam, a idade vem, mas o que fica permanentemente na vida da gente, cada vez melhor, é Jesus Cristo. E foi muito jovem que eu conheci Jesus. Minhas duas irmãs, elas entregaram o coração para Jesus e começaram a falar para mim. Eu era jogador do juvenil do Atlético Mineiro. Quando elas começaram a testemunhar de Jesus para mim, eu queria distância daquilo, né? Na cabeça de um jogador, você quer ser do time principal, do Atlético Mineiro, você quer ganhar muito dinheiro, ser famoso, ter carro. E eu, quando passei para o time principal do Atlético, era o quarto goleiro reserva, e eu achava que aqueles jogadores eram muito felizes. E eu via a realidade. A diferença nossa era no final do mês o salário. Eles ganhavam muito, eu ganhava muito pouco, começando a minha carreira. E eu comecei a comparar a vida deles e a minha vida com a vida das minhas irmãs. Minhas irmãs tinham e têm muita fé. Passávamos às vezes por dificuldades financeiras lá em casa, vi dentro de casa minha irmã gritando: vamos orar porque Jesus proverá. Às vezes tínhamos lutas assim, contusões, vinha minha irmã, orava pela cura da minha contusão e eu era curado. Então aquilo foi mexendo muito com a minha vida, mas eu era muito duro. Eu achava que venceria pelas minhas próprias forças, era muito determinado, treinava muito, mas nunca vinha a minha chance. E quando veio em determinado tempo uma chance para mim, eu fui muito mal. Eu tive muito medo de jogar mal naquele dia. Aquelas coisas todas foram concorrendo para que eu tivesse uma decisão. E foi uma fratura na mão, num treino. Depois que todos os outros jogadores já tinham ido embora, eu fiquei treinando com um jogador e tive uma fratura na mão nesse treino. E foi um momento que eu parei para ver a burrice que eu estava fazendo, né? Para onde a minha vida não estava indo, o caminho certo. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei com minhas irmãs: me levam a uma igreja que eu quero entregar minha vida para Jesus. E no outro dia, era o dia 31 de março de 1977, e eu fui à primeira igreja batista de Belo Horizonte, e até pensei, né, minhas irmãs vão me trazer. Mas quando o homem começou a falar lá na frente, ele conhecia a minha vida. Você está vivendo longe de Deus, está vivendo em pecado. Eu fiquei pensando assim: poxa, pedi minha irmã para me trazer, não precisa ter contado minha vida para esse homem, né? E no final ele fez um apelo e eu entreguei minha vida para Jesus naquela noite. E eu me lembro que eu queria que eles me ensinassem a orar. Eu disse: não, essa semana nós vamos na sua casa e te ensinamos a orar. Porque eu tinha uma oração pronta, né? E a minha oração que eu fiz na quarta-feira, quando eles foram lá em casa me ensinar a orar, foi: Deus, arruma um time para eu jogar, que no Atlético eu não tenho oportunidade nenhuma, eu vou para qualquer lugar, que o Atlético me empreste, me dê, eu quero jogar. 5 meses depois de eu ter feito essa oração, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro goleiro. Quando eu comecei a jogar, eu já comecei a testemunhar. Eu coloquei uma inscrição do Alex Dias Ribeiro, piloto de Fórmula 1, tinha no carro dele: Cristo salva. Coloquei na minha camisa. Foi muito interessante porque um árbitro viu aquilo na minha camisa e relatou na súmula
E a CBF comunicou ao Atlético que se eu jogasse com aquela camisa, o Atlético perderia os pontos. Foi muito interessante porque era uma inscrição pequena. Quando eles proibiram, ficou grande demais, né? A imprensa do Brasil inteiro veio a Belo Horizonte para saber sobre aquela camisa. E eu não me esqueço naquela coletiva que eu dei a pergunta final do repórter da Globo, né? E agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. E eu, aquele entusiasmo, 22 anos de idade, né? Falei, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. E depois eu passei a entregar Bíblias dentro do campo, entrava em campo, dava uma Bíblia para um jogador adversário. Iniciamos os Atletas de Cristo, que hoje está em mais de 76 países, né? Portugal é o segundo país onde nós temos mais atletas seguindo a Jesus. O primeiro é o Brasil, nós temos em vários países atletas seguidores de Jesus, e foi realmente uma mudança, porque era difícil para a igreja aceitar um jogador de futebol crente, cristão, e era difícil para a imprensa aceitar também, para os outros jogadores aceitarem, mas Deus tinha um plano, né? É o plano do final, né? Talvez seja um dos últimos tijolos a serem colocados nessa casa eterna que o Senhor está construindo. E hoje eu tenho muita alegria. Minha filha foi atleta olímpica, Daniela, ginástica rítmica, chegou a treinar em Curitiba. Londrina é um celeiro, né, de atletas de ginástica rítmica, e ela foi na Olimpíada de Pequim. Minha esposa foi à Olimpíada de Moscou, atleta de Cristo também, foi uma das fundadoras, junto comigo e o Baltazar, chamado Artilheiro de Deus. E nós temos um filho goleiro, também joga em Portugal, e totalmente envolvido com a igreja, com atletas de Cristo. Eu lembro que Daniela era do conjunto de ginástica rítmica, e eles treinaram por 4 anos em Vitória, no Espírito Santo, e íamos sempre lá. E ela alcançou todas as meninas para Jesus. Nossa. Então esse é um grande sonho de Deus, que não para mais, não é? E o esporte cada vez mais, o mundo está de olho no esporte. Quanto mais atletas tivermos, evangelistas, levando essa mensagem salvadora, é melhor. Então foi mais ou menos assim, é muita coisa, né? Mas mais ou menos assim. Devo dizer uma coisa importante, né? Eu era muito medroso. Depois que Jesus entrou na minha vida, eu senti Ele comigo em todos os momentos. Dentro do gol, na hora daquele frango terrível, que a torcida, o estádio acha que você não vai levantar, e você levanta. Como que esse cara conseguiu levantar depois disso, né? Depois de falhar grotescamente, né? É por causa de Jesus, né? Na nossa vida, né? Ele que nos dá força e nos coloca de pé para continuarmos a nossa vida. E, deputado, conta pra gente se quando vocês começaram os Atletas em Cristo, vocês imaginavam a repercussão que ia ter e a influência que ia ter? Olha, tudo começou com um missionário da Mocidade para Cristo, Abraão Soares da Silva. Ele me chamou um dia na casa dele e ele falou que ele tinha tido uma visão. Uma multidão de atletas no Brasil seguindo a Jesus. Eu fiquei pensando, esse cara é doido, né? Eu apanhando de todos os lados, né? E aí foi interessante, começou a surgir na nossa reunião, começamos a fazer uma reunião em Belo Horizonte, aí tinha a Eliana Aleixo, que é minha esposa hoje, fazemos agora 40 anos de casados, 27 de dezembro, e ela apareceu na reunião, apareceu outros jogadores de futsal, de vôlei, aí fomos ficando animados, né? E aí apareceram os do futebol. O Baltazar foi fazer um jogo no Sul e ele me ligou e nos encontramos. Eu falei, ó, tem um maluco lá em Belo Horizonte, Abraão Soares da Silva, que falou que vai ter uma multidão de atletas seguindo a Jesus no Brasil. Aí vamos encontrar com ele. Aí encontramos com Abraão cheio de entusiasmo, e fizemos o primeiro congresso de atletas de Cristo em 1980, 81, não sei, em Curitiba. E foi interessante porque arrumamos um lugar grande para o primeiro Congresso Nacional de Atletas de Cristo.
E naquela noite eu cheguei, Baltazar chegou para o congresso, chegou o Jailton, goleiro do Madureira do Rio, e o Jânio, jogador do Noroeste de Bauru, de São Paulo. Os outros devem chegar aí de madrugada, nos outros ônibus, ou amanhã na rodoviária, no aeroporto. Não, não chegou ninguém, éramos 4 no início, né? Mas depois estava certo que Deus falou com Abraão, uma multidão, né? Eu lembro de eu orar dentro do vestiário para o jogador e ele entregar a vida para Jesus, orar no departamento médico, que é o momento assim, mais duro da carreira do atleta, é quando ele está machucado. E eu vou sempre, domingo eu falo na Igreja Batista Central, na Vila Estrela aqui em Belo Horizonte, um dos aglomerados de favela, que o Batista foi jogador do Atlético, da seleção brasileira, jogou no Atlético Paranaense, ele é o pastor lá, ele cuida de 150 crianças. Então, Atletas de Cristo tem um fruto assim, porque o Senhor abençoou, o Senhor chamou mesmo, né? Era um projeto do coração dele. Graças a Deus, é isso mesmo. Com certeza. E tem algum testemunho que você gostaria de compartilhar com a gente? Dos vários, né? Tem muita coisa, até nesse livro aí que eu conto algumas passagens. Gente, esse livro olha isso, eu devia ter conhecido ele antes dessa entrevista, porque eu já ia ter lido inteirinho, né? Mas é um livro, O Goleiro de Deus em Preto e Branco. Conta um pouquinho da sua história, né? Isso mesmo. Da infância, dos times, parece ser incrível. E aí tem uma história